Bom dia a todos. Muito bom estar aqui de novo, como a Estela acabou de dizer, no último sábado do ano, né? E mais um ano se passou. Uau! A gente às vezes nem se dá conta do quanto a coisa passa rápido. A gente só sabe que passou porque a gente tem espelho em casa, né? Então, vê o cabelinho branco. Bom, enfim. Hoje a gente vai dar continuidade e vai terminar o capítulo 3, Na Casa de Meu Pai, Há Muitas Moradas. Nessa última etapa, a gente começa com a questão 87 do Livro dos Espíritos, que diz: Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? E os espíritos respondem: os espíritos estão em todos os lugares, povoam infinitamente os espaços, estão sempre ao vosso lado, vos observam e agem entre vós, sem os perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos dos quais Deus se serve para a realização de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a todos os lugares, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Quando a gente fala sobre regiões, a gente normalmente pensa na parte física. Mas é interessante perceber que quando ali na última frase, nem todos vão a todos os lugares porque há regiões interditadas aos menos avançados, nem sempre é uma região física. Mas a nossa energia, a nossa vibração, nosso conhecimento, muitas vezes não nos permite passar de uma etapa para outra evolutiva se nós não estivermos na mesma vibração daquele suposto mundo, físico ou não, para onde nós queremos ir. É como pegar uma criança do jardim da infância e colocar na oitava. Ela não está na oitava série. Ela não está preparada para estar lá. Então, nós não podemos ir para um lugar onde a gente não está preparado. Entretanto, essa localização exata desses lugares, ela existe na nossa imaginação. No que a gente convencionou chamar, por exemplo, de céu e inferno. É o nosso céu e o nosso inferno particular. Depende também, sempre, do nosso nível evolutivo e vibracional. Nós não conseguimos conceber a ideia fora da dualidade e do tempo linear, porque para a gente é muito difícil. A gente tem um conhecimento que não é assim tão grande da nossa galáxia, aliás, nem sequer do nosso planeta, porque existem muitas espécies ainda hoje sendo descobertas que, quando alguém faz uma descoberta e cataloga, a gente pensa assim: uau, será que esse bichinho estava aqui a vida toda e a gente não sabia? E o mar, que a gente não conhece mais do que 10%, que é o que dizem os cientistas, porque aquelas profundidades abissais, vai saber que tipo de animal existe lá. Então, por conta dessa nossa falta de conhecimento do todo e mesmo do lugar onde nós vivemos, se torna difícil para a gente entender a vida que não seja linear, nascer, crescer e depois morrer e começar tudo de novo. É tudo linear e é tudo dualidade, é o bom, o mal, o certo e o errado. Então, todas essas questões, elas estão circunscritas dentro da mente da gente. Quanto mais a gente abre a nossa mente, mais a gente estuda, mais a gente percebe e mais a gente evolui. Assim, esses lugares não estão circunscritos no espaço, muito embora a gente vai ver, através dessa imagem aqui, que a Terra, os ciclos evolutivos dos planetas, e aqui a gente utiliza a própria Terra para mostrar. Por quê? Porque evoluir não significa só sair da Terra e ir para Júpiter. Todo mundo quer ir para Júpiter, que hoje a gente sabe que dentro do nosso sistema solar, da nossa galáxia, é o planeta mais evoluído. A gente quer, beleza, a gente certamente vai. Mas o que isso quer dizer para nós? Que nos ciclos evolutivos dos planetas, o planeta em si evolui. Tanto que aqui a Terra está representada por ela mesma. Ela já foi um mundo primitivo, ela agora é um mundo de prova e expiação, e nós estamos exatamente no meio do caminho entre expiação e regeneração. E ainda está previsto para nós sermos um mundo feliz e um mundo puro. O que significa estar no meio desse período, no meio desse espaço de tempo entre expiação e provas e um mundo de regeneração? A gente fala em evolução, mas em termos planetários, permanece a ideia de que nós vamos evoluir e sair daqui, né? Mas não. Não só nesse caso, nós vamos evoluir aqui na Terra mesmo, porque a Terra também está evoluindo. Por que a Terra evolui?
Por que acontece isso? Porque ela é um organismo vivo. O que acontece quando a gente ouve falar que houve um tsunami? O que é isso? É, normalmente, a erupção de um vulcão dentro do oceano, que a gente provavelmente nem sabia que existia. Fica sabendo quando acontece um fenômeno igual a esse. O que acontece quando um vulcão entra em erupção no mar? Novas terras são criadas, né? Vão se formando ilhas, e a natureza se encarrega de providenciar a vida para aquele lugar, de providenciar o verde para aquele lugar. Quantas vezes a gente já não viu eu acho que é na History Channel, alguma coisa assim, a gente olha aquela ilha perdida lá no mundo, ninguém tem noção, alguém descobre um dia que tem uma ilha pequenininha e tem animais. No Geographic, né? National Geographic. Inclusive, tem uma ilha que é povoada de macacos que ninguém nunca entendeu como é que eles foram parar lá. Então, quer dizer, a natureza ela é inteligente e se encarrega de fazer isso. Então, a Terra evolui desse ponto de vista. Ela muda geologicamente, ela muda fisicamente. Da mesma forma que esses tsunamis causam uma invasão da água em certas terras e fazem desaparecer certas ilhas no oceano, eles fazem criar novas ilhas. E assim, desde que a nossa Terra existe, ela vai sofrendo essa evolução. E nós vamos sofrendo junto também. Hoje, nós estamos no que a gente convenciona chamar de transição planetária, saindo da expiação e provas e indo para a regeneração. E aí a gente pensa assim, a maioria de nós, né? Como assim nós estamos a caminho de regeneração se tudo que eu vejo na TV ou no jornal é desastre, é tristeza, é dor, é guerra em pleno século XXI? Como que é isso? Eu ainda não reconheço o outro como meu irmão? Como que eu posso estar indo a caminho da evolução? Mas esse é exatamente aquele momento em que eu acho que todos nós somos abençoados de estarmos aqui, que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar isso, de fazer uma escolha consciente de utilizarmos o nosso livre-arbítrio. O que acontece? Sabe aquele momento em que o modelo novo, o modelo velho não cabe mais, mas o modelo novo não se adapta ainda, tem que aparar uma aresta, tem que ajeitar aqui e tal, porque ele não entra, não cabe? Exatamente o momento que nós estamos. Então, é um momento da gente, um momento único de quem está aqui vivendo, encarnado, de fazer uma autoavaliação, fazer uma escolha consciente de aonde eu quero ir com tudo isso. Eu vou ficar na prova e expiação ou eu quero ir adiante? É maravilhoso esse momento que a gente está vivendo, que parece que tudo é um caos ao nosso redor. Na verdade, tudo está no seu devido lugar. É uma oportunidade de ensino, como tudo que Deus nos deu. Então, como a Terra também tem o seu ciclo evolutivo, todos os outros planetas também têm. Isso significa dizer que a Terra foi criada um dia e possivelmente um dia, como novas estrelas são observadas e criadas todos os dias, um dia a nossa Terra também vai deixar de existir. E ela talvez renasça também numa nova configuração, assim como está previsto para nós. Basta dizer que eu até fiz uma anotação aqui, não deu tempo de colocar, só para título explicativo, né? O projeto de Deus para essa nossa Terra, ele é tão grandioso que abrange bilhões de anos. Tantos bilhões que o plano são 7 raças se desenvolverem nessa Terra. A primeira raça que se convencionou chamar, que foi a raça adâmica, foi a raça dos primeiros existentes, os primeiros seres humanos que ainda não eram nesse formato que a gente tem hoje. Eles foram chamados de raça adâmica, e essa raça se desenvolveu no que na época era o norte polar. Porque do mesmo jeito que a gente falou que a Terra se desenvolve e muda, tem lugares que já foram mar e hoje é sertão, e o contrário também. Então, essa raça primeiro adâmica se desenvolveu nessa região do Polo Norte. Depois, nós tivemos a Hiperbórea, que também foi em parte do norte e parte do que se chama Europa hoje. Essa foi a segunda raça. A terceira raça foi a raça lemuriana, que se desenvolveu no Oceano Pacífico. Mais precisamente, vocês lembram da Ilha de Páscoa, os Moais de Páscoa, que ninguém nunca explica, né? Agora descobriram-se que existe metros e metros para baixo da Terra. Eles não são só as cabeças que aparecem. Então, o que isso significa? Foi vindo mais terra, mais terra, mais terra, e foi aumentando a ilha. Quer dizer, pode ter sido uma ilha bem pequenininha, hoje é uma ilha grande. Então, essa foi a terceira raça. Depois, nós tivemos a raça Atlante,
Tanto se fala em Atlântida, né? O continente perdido. E ela se perdeu mesmo, porque as águas tomaram. E existem, não comprovadamente, cientificamente comprovado, mas existem no fundo do mar restos do que se convenciona ser uma cidade. Essa raça Atlante, ela se formou no Oceano Atlântico, daí o nome dela. Boa parte dela se estendia até o Brasil, até a nossa terra Brasil. Olha que interessante, né? A gente teve Atlantes lá. Estamos, então, vivenciando, e somos nós, a quinta raça, a raça chamada de Ariana. Essa raça que, por si só, já vem se desenvolvendo desde a pré-história ao que nós somos e representamos hoje e ao que nós somos e vamos representar no nosso futuro do nosso planeta. E está previsto ainda mais 2 raças após a nossa. As pessoas que falam que vai ocorrer grandes cataclismos, que a Terra vai explodir, que não sei o quê. Não é isso. Podem sim acontecer os cataclismos, que são os vulcões, os terremotos, as erupções. Isso está acontecendo. A Terra é viva, isso vai continuar acontecendo. Mas o que acontece? Que independente disso acontecer ou não, nós, os seres aqui encarnados, física e moralmente, nós vamos mudar. Eu tenho aqui, obrigada. Nós vamos nos transformar também. Então, nós não vamos, provavelmente a gente vai ver no futuro uma raça que até fisicamente vai ser diferente. Porque se a gente se comparar com os mundos primitivos, onde o homem era coberto de pelo, se movimentava não ereto como a gente se movimenta hoje, mas como era convencionado na época, a gente vai ver que houve uma mudança já muito grande. Então, fisicamente, certos cientistas falam que alguns órgãos do nosso corpo vão, inclusive, deixar de existir, porque eles não têm mais a função que tinham antigamente. O nosso corpo vai se tornar um pouquinho mais leve, nós vamos sofrer menos com dores, nós vamos ficar mais bonitos, o que nos consola, né? Talvez a gente envelheça menos. Bom, enfim. Então, nós vamos falar de diferentes categorias de mundo habitados. Nós tivemos os mundos primitivos, e a nossa Terra mesmo já foi um mundo primitivo. Esse mundo foi destinado às primeiras encarnações da alma humana. Nós não éramos esse corpo físico que a gente tem hoje, mas uma alma humana. Nós éramos uma semente humana. Esse mundo de expiação e prova, onde domina o mal, que é onde nós nos encaixamos, onde está a nossa Terra aqui, né? Os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar, aurem novas forças repousando das fadigas da luta, é para onde a gente se encaminha. Os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Os mundos celestes ou divinos, que são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente vai reinar o bem. Tudo isso está previsto para a nossa própria Terra aqui. Nós provavelmente vamos estar aqui, e não precisamos sair necessariamente daqui para que a gente passe por esse período de evolução. A Terra, então, ela pertence à categoria dos mundos de prova e expiação, razão porque vive o homem de braços, né, com tantas misérias humanas, porque a gente se encontra nesse patamar evolutivo. Ainda que a gente olhe para os lados e veja que muitos de nós já são mais evoluídos, já sabem lidar melhor com situações que nós ainda não aprendemos, e também vemos muitos de nós, dos nossos irmãos, que infelizmente ainda estão muito imbuídos de praticar o mal. Por isso que eu disse que esse momento que a gente está vivendo hoje é importante. Pode ser uma última oportunidade que a gente tenha de nos mantermos e ficarmos no caminho do bem e começarmos a fazer parte de uma nova Terra numa próxima encarnação. De já ter uma vida mais feliz, um mundo mais feliz, com menos dor, com menos guerra e com menos tristeza. Então, essa Terra que nós habitamos, ela já foi primitiva e ela recebeu os primeiros esboços da raça humana, que foram evoluindo e chegaram, não é, ao que nós somos hoje. Essa mesma Terra evoluiu para provas e expiações e hoje, então, ela se encaminha para a regeneração. Esses mundos inferiores à Terra, é legal a gente colocar aqui o seguinte: a Terra já foi assim, nós já fomos assim, desse jeito. Mas existem outros mundos, outros orbes habitados, nos bilhões de galáxias que existem, bilhões de planetas que existem, que a gente não sabe, não tem como provar, porque, como eu disse ali no início, a gente vê a gente sabe pensar de forma da dualidade e linear, mas é difícil para a gente entender que tu pode levar uma nave, por exemplo,
se é possível, vamos dizer assim, uma nave que vá a Júpiter e nós chegamos lá e não encontramos ninguém. Nós não vamos encontrar ninguém nessa configuração que nós temos. Porque esse corpo físico, esses elementos físicos que formam a nossa raça, o nosso corpo, ele é inerente à Terra. Outros planetas vão ter outros componentes. Então, a gente olha e não vê nada. Mas a gente vê os nossos irmãos que estão aqui conosco agora? Eu não vejo, pelo menos, porque eu não sou ostensiva, né? Pode ser que alguém esteja vendo, mas a gente também não vê. E eles estão aqui, porque são dimensões diferentes, são planetas diferentes. Então, existem mundos habitados com seres, com irmãos nossos, vivendo nessas condições. Hoje. Não mais aqui na nossa Terra, mas em outras configurações. Nessa época dos primeiros habitantes, a vida era toda material. Era só a luta pela sobrevivência. Se um deles queria alguma coisa que o outro tinha, não, o que a gente faz hoje quando a gente quer alguma coisa que alguém tem? A gente pede um pouquinho, me dá um pouquinho disso que tu está comendo, nossa, que gostoso, quero ir lá, vou comprar também. Naquele tempo não tinha isso. Então, eu quero, né? Sei lá como é que se comunicavam. Ia lá e, na base do tapa mesmo, eu quero, eu pego. Então, era luta pela sobrevivência. Não existia nada de moral, não existia moralidade. Era a Idade da Pedra mesmo, e dali para frente tudo começou a evolução com os primeiros capelinos que vieram. Então, aí a gente foi conhecendo o fogo, a gente foi conhecendo a roda, e tudo aquilo que a gente sabe que vem acontecendo desde então foi com a ajuda de seres, de irmãos, que estavam encarnados em outros planetas mais evoluídos do que essa condição. Por exemplo, eu tenho para mim que eles eram de um planeta de regeneração. Por quê? Porque a maioria já era bom, mas ainda haviam alguns que estavam imbuídos de praticar o mal. Embora com muito conhecimento técnico, científico, do ponto de vista moral, eles ainda não tinham se emendado. O que foi feito? Vão para lá ajudar os irmãos que estão mais atrasados, porque pelo menos da parte evolutiva tecnológica, vocês têm condição e vocês vão aprender para ver como é que é começar tudo de novo. E aí começou, então, a evolução desse nosso mundo. A gente saiu, graças a Deus, né? E passamos para o que já evoluímos, e muito nesses bilhões de anos, para chegar ao que nós somos hoje. Um mundo de provas e expiações, onde existe ainda o predomínio do mal. Muitas vezes a gente se pergunta, eu seria capaz de praticar o mal? E a gente diz, não, eu jamais faria isso. Mas a gente diz isso porque a gente não está na situação da pessoa que praticou. Se nós estivéssemos naquela condição, talvez a gente praticasse. Quantos de nós, para proteger um filho, não mataria outra pessoa? Então, aí, nesse ponto, a gente ainda tem essa raiz do mal. Porque para proteger um dos nossos, a gente praticou esse mal. E a gente, às vezes, pensa que está evoluído bastante para não praticar ainda o mal. Por isso que eles dizem que nesse mundo que a gente está, embora a gente veja coisas maravilhosas, pessoas maravilhosas, projetos sociais maravilhosos, coisas bonitas demais acontecendo, ações maravilhosas de grupos, de pessoas, de países, a gente ainda sabe que ainda predomina o mal. Porque numa hora assim a gente não sabe ainda o que fazer. Então, essa é a nossa atual situação. Por isso que a gente ainda vive muita miséria. A gente está sendo testado. Por isso que chama prova e expiação. Nesses mundos aqui, o que permanece é a lei da ação e reação. E a gente sabe que isso nada tem a ver com o espiritismo ou com qualquer religião que diga que tudo que se faz, a gente paga, né? Ou tudo que tu joga para o universo vem de volta para ti. A gente tem várias maneiras de dizer isso, mas o que a gente quer dizer é que toda ação gera uma reação, normalmente com força igual ou superior, de volta para nós, né? Um bumerangue, né? Vai e acaba voltando. Então, nesses mundos de ação e reação, se aplica constantemente essa forma do vai e volta, e a mesma coisa acontece na vida espiritual. Por isso que a gente fica indo e voltando, para ter essa oportunidade de se melhorar. Cada volta nossa é uma oportunidade que Deus nos dá da gente fazer de novo e fazer direitinho. Mas a gente fala tanto em prova e expiação e às vezes a gente fica pensando, mas qual é a diferença entre prova e expiação, né? Às vezes a gente se perde no meio do caminho e sabe que está fazendo. Qual é a diferença? A diferença é que a aprovação é uma luta. Ela ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Já a expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometeu o crime.
vai ter que acertar aquele débito. Então, as misérias desse mundo são expiação pelo lado efetivo e material e prova pelo seu lado moral. Não importa o nome que a gente dê, o objetivo é crescer, evoluir e aprender. São testes que Deus nos dá, são oportunidades que Deus nos dá, na sua infinita bondade, de mais uma vez vir e tentar fazer direitinho, fazer bem feito. Qual é o objetivo? Que a gente possa vencer as nossas más tendências, fazer melhores escolhas e chegar onde nós queremos, ter uma vida mais feliz. Todos nós queremos uma vida mais feliz. A gente não gostaria que acontecessem desgraças, guerras, perder pessoas por morte prematura, por acidente, porque pessoas brigaram e no calor da briga uma matou a outra. A gente não quer nada disso. A gente quer saber gozar de alegria, de felicidade. As provas, elas, se a pessoa em questão que vai reencarnar estiver em condições e consciente do seu papel e dos erros que cometeu, das más tendências que ela precisa vencer, se ela estiver em condições, ela pode ajudar na escolha das provas. Agora, a expiação, não, a expiação é imposta. E as provas podem ser, do mesmo jeito que foram escolhidas, podem ser vencidas ou não. Porém, é bom que fique claro, né? Isso não é um punimento, embora pareça. Porque a gente copia as coisas do evangelho do jeito que tá. Então, às vezes parece assim, nossa, parece que falam que Deus não pune, mas é uma punição. Não é uma punição. É uma oportunidade de educação. Como é que se educa uma criança quando ela comete um erro, uma infração? Como é que se educa? Por que a gente fala criança? Porque a criança está mais aberta, mais receptiva. Quando ela percebe o erro que comete, o pai e a mãe têm a oportunidade de chamar e pedir, olha, você vai fazer assim, 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 porque você errou aqui, assim e tal. Então é a mesma coisa. É como se o pai estivesse falando conosco e dizendo, vocês erraram de novo, mas eu vou ensinar como é que é. Vou dar uma nova oportunidade. Então vai passar para a escola de novo, né? Não passou na prova? Vai outra vez. Não é uma punição, não é um punimento. Na verdade, é pelo amor do pai a gente tem uma nova possibilidade. Como a gente faz com os filhos, né? Ninguém estapeia, esgana o filho e gruda na parede. A gente conversa, a gente até bota no castigo, a gente tira alguma coisa dele, mas a gente faz isso com amor. Se não fez na primeira vez, vai fazer na segunda, porque percebeu que errou, que cometeu exagero, e assim vai. E isso é aprender. É no dia a dia, dentro de casa, com a família, que a gente comete muitas vezes erros e também tem a mesma oportunidade, pela bondade do pai, de praticar os acertos. Neste plano que nós vivemos, então, onde existe uma desarmonia aparente, há lugares em que existe paz, outros em que vige a guerra, uns onde predomina o ódio, outros o amor. Assim, na atualidade do nosso entendimento, é possível situar o céu em algum lugar do espaço, do mesmo modo que existem mundos felizes e outros infelizes. Porém, a conquista definitiva do céu é a conquista íntima, e a cada um de nós a realizará por si mesmo, né? Antes de fazer o mal ao próximo, pense nas consequências, né? Vamos pensar, porque tudo vai voltar para nós depois. Então, entre os degraus inferiores e os mais elevados, há vários outros. E ali se reconhece aqueles que estão em busca de se melhorar. Aqueles que não ficam lá embaixo, eu errei e eu sou assim mesmo, eu vou ficar assim, né? Quantas vezes a gente não ouviu, quando era criança, alguém ter orgulho de dizer, eu sou assim e eu vou ser assim a vida inteira. Não tem nada mais errado do que pensar dessa forma. Porque nos é dada uma oportunidade. Quando a gente percebe que está errado, a gente tem que partir para uma nova etapa da nossa vida. No vosso mundo, então, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, os mais evoluídos, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria também eterna, livre de ser perturbadas pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. E não é verdade?
Sei lá se por causa de Dante, que pintava os infernos, e a gente estudava desde a escola, né? A gente sabe imaginar como as coisas podem ser ruins. Mas como é difícil para a gente imaginar o quanto as coisas podem ser boas. O que acontece com a gente quando acontece uma coisa boa demais? A gente não olha e diz assim, é bom demais para ser verdade. Não é verdade, não é para mim. E deixa de lado. Gente, está sendo dada uma oportunidade. Vamos abraçar essa oportunidade. Se é bom demais para ser verdade, porque é verdade. A gente precisa vislumbrar lá na frente para saber o caminho que vai seguir. Se existe um mundo melhor à nossa espera, e se nós não estamos felizes da maneira como está sendo, podemos estar felizes com a nossa vida, de uma maneira particular, mas a gente olha na TV e vê alguns países em guerra, a gente vê misérias em países, no nosso mesmo a gente vê, mas a gente vê outros com mais dificuldade, com morte, com clãs que se atacam e se matam entre si. Eu acho que talvez nem eles saibam por que faz isso. E aí a gente pensa, eu não quero isso para mim, eu quero algo melhor. Então, é possível chegar em algo melhor, né? Para a gente é difícil enxergar, mas está na hora, nós estamos nesse período de evolução e de transição, onde é possível a gente seguir adiante e ter uma vida melhor, uma vida mais alegre. E aí nós estamos nos encaminhando para um mundo de regeneração, onde virtudes e defeitos se mesclam, não existe expiações, mas ainda há provas. A prova não precisa ser sentida com dor. É o que a gente fala de aprender pela dor ou pelo amor. A gente já está numa época que a gente já pode fazer uma escolha. Eu quero aprender pelo amor. E o mundo de regeneração vai nos trazer isso. Mesmo que a gente ainda tenha alguma tendência má a ser combatida, a gente não vai precisar sofrer tanto. A gente vai poder finalmente começar a aprender pelo amor. Boa notícia, né? Que a gente está a caminho de chegar lá. Nesses lugares, as almas ainda têm coisas para aprender. Nosso corpo ainda vai ser físico. Deixa eu passar o próximo aqui que a gente vai ver aqui, ó. A gente saiu desse mundo de expiação, está saindo, né? Estamos no meio do caminho para um mundo de regeneração e depois, de novo, no meio do caminho até um mundo mais feliz. Não são mudanças extremamente drásticas do ponto de vista físico, mas sim do ponto de vista moral. Porque nós ainda vamos estar sujeitos às leis da matéria, porque o nosso corpo ainda vai ser de carne. A gente pode até ter alguma coisa mudada, as próximas gerações virem com uma configuração diferente, o cérebro diferente, algum órgão que hoje não é utilizado, faltando, digamos assim, mas o nosso corpo ainda vai ser de carne. Ainda vamos experimentar sensações e desejos, tanto de alegria quanto de tristeza, mas a gente vai estar liberto das paixões desordenadas, que é os exageros cometidos, seja em nome do ódio ou do amor. Embora tenhamos as sensações, a gente já vai saber lidar melhor com esse tipo de paixões, elas não vão ser mais desordenadas. A gente já vai entender melhor e vai sentir que o orgulho, a inveja e o ódio, que são as 3 piores chagas da humanidade, elas já não vão ser presentes na nossa vida. Só isso já vai nos ajudar a ser um ser muito mais feliz, muito mais tranquilo, sem ficar desejando o que o outro tem, sem ficar se comparando com o outro, sofrendo com relação ao outro, porque a gente não vai ter mais isso. Nós vamos mais ter ódios onde um precisa matar o outro, um precisa mandar matar o outro, que são coisas que acontecem ainda hoje no nosso mundo. Ainda vamos ter provas, como a gente falou no slide anterior, e ainda vamos ser falíveis. Aqui é interessante prestar atenção nisso. O que significa falíveis? Nós sempre vamos ser dotados do livre-arbítrio. Então, ainda vou ter uma prova, alguma coisa que a gente vai precisar fazer e vai fazer essa escolha. Se estivermos, provavelmente vamos estar em condições de fazer essa escolha das provas, mas a gente vai, talvez, falir. E o que vai acontecer se nós falirmos? Nós podemos, sim, ser relegados a voltar para o mundo de prova e expiação. Então, aqui entra o convite para que a gente possa aprender pelo amor, para que a gente faça melhores escolhas, porque o que a gente colhe? O que a gente planta. Ninguém vai colher arroz e vai plantar arroz e colher feijão. Se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. Então, quando eu faço melhores escolhas, quando eu penso melhor, quando eu uso melhor o meu livre-arbítrio, isso vai me trazer melhores resultados no futuro. Vou fazer melhores colheitas na minha vida.
Então, se eu falir, eu posso até falir, não ter cumprido a minha prova, mas eu não vou falir o suficiente, mal o suficiente para voltar para trás, porque ninguém quer ficar para trás. A gente quer seguir junto. A gente não quer levar com a gente todos que a gente conhece. Quando a gente acha assim, eu já estou bem, eu estou evoluída, eu quero levar todo mundo comigo. E a gente nem sabe que às vezes o outro está mais evoluído do que a gente fica se achando, né? Mas, enfim, fica aqui o aviso para a gente prestar atenção nisso. Como ainda vamos ser falíveis nesse mundo, existe a possibilidade de a gente ser relegado a um mundo menos evoluído. E poder recair, então, nesses velhos mundos de prova e expiação. Então, Kardec nos diz assim, ó, achegado a um dos seus a Terra, né? Achegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos. Uau! Essa é a boa notícia. Tudo que foi programado para nós é o que Deus poderia dar de melhor. O que a gente dá de melhor para o filho? Né? Tudo de melhor para o filho. Então, ele planejou tudo do bom e do melhor para nós. Mas cada um vai ir a seu tempo. Desses mundos regeneradores, existe, então, uma última etapa que seria mundo celeste ou divino, que é a morada dos espíritos purificados. Aí sim, só existe o bem. Não vai ter mais ódio, não vai ter mais inveja, não vai ter mais prova, nem expiação. Vão ser seres que, inclusive, as comunicações, o formato físico já também não vai ser o nosso. Porque quanto mais a gente evolui, mais a gente se depura, o nosso espírito mais se depura e mais leve vai ficando, mais sutil. Então, os mundos serão sutis, os corpos serão sutis. São planetas onde o bem vai se sobrepujar ao mal e por isso vai imperar a felicidade. A busca pela unidade se completa e esses planetas são de forma tão evoluída que encontram possibilidades de ajudar a outros planetas. Olha o que aconteceu com os nossos irmãos capelinos. Eles não sabiam, mas eles estavam numa cruzada, digamos assim, onde, pensando que ajudavam os outros, eles estavam ajudando e evoluindo a si mesmo. Então, existem planetas que estão tão evoluídos que eles vêm e estão entre nós, esses seres, para nos ajudar a evoluir. E nós vamos chegar a esse ponto de um dia fazermos isso com esses planetas e com esses irmãos também. O conhecimento espiritual que a gente vai ter nesses lugares, ele é uma coisa tão normal quanto a nossa ciência terráquea aqui de alguém que... Hoje em dia, qualquer um de nós é médico, vai lá no Google e digita lá, né? E todo mundo sabe tudo, né? Então, esse conhecimento espiritual vai ser assim. Todos sabem, todos evoluem, todos estão no mesmo patamar, não existe mais uma competição, ninguém quer sobrepujar o outro, não precisa disso, o conhecimento e o nível é plano, vão estar todos no mesmo nível evolutivo. E são habitações de espíritos depurados onde exclusivamente reina o bem, porque todos que lá estão já chegaram ao seu ponto máximo, alcançaram o seu ponto máximo evolutivo no cume da sabedoria e da bondade. São espíritos de alto valor moral, prestem atenção nisso, onde encaixa o nosso governador do nosso planeta, né? O Cristo. São espíritos de alto valor moral, são os futuros governantes de planetas responsáveis por novos espíritos. Tudo isso está no Evangelho. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida, mas nem todos os espíritos encarnados são por expiação. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizarem o seu vizinho nem pela guerra, porque daí não decorre, não há senhores nem escravos, nem privilegiados por nascimento, só a superioridade que impera é a moral e a intelectual, estabelece diferença entre as condições e da supremacia. Isso é a única coisa que estabelece diferença, a superioridade moral e intelectual, que uns podem estar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todos no mesmo patamar. A autoridade nesses planetas merece o respeito de todos, porque somente por mérito, né, através do mérito, é conferida a alguém que vai estar acima e se exerce sempre com justiça. Como existe a confiança na justiça,
Todos que precisam respeitar esse mestre, assim como nós respeitamos o nosso mestre Jesus, sabem que ele é superior por merecimento. Não é por escolha, não são feitas eleições, mas sim por merecimento. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. Vou chegar num ponto que a gente só quer melhorar a nós mesmos. Se a gente acha que ainda tem alguma coisa para melhorar, a gente vai querer melhorar a si próprio. Nunca o outro, se comparando com o outro e achando que pode ser melhor que o outro, como acontece nessa configuração, nesse mundo que a gente vive hoje. Nesses mundos, eles possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido. Cada um faz por si. Mais ou menos também por meio da inteligência. Ninguém sofre, não falta o necessário, ninguém está em expiação. Em outras palavras, o mal deixa de existir. Nós vamos chegar num caminho em que a gente vai conseguir vencer o mal. E aí a gente não deixa de falar de Júpiter, né? Que hoje é tão falado Júpiter. Todo mundo fala assim, quando eu morrer eu quero ir para Júpiter. Eu acho que a gente vai, mas não vai ser tão... Não sei se vai ser tão rápido assim, né? Mas enfim, Júpiter hoje é o planeta mais avançado de todos os planetas do nosso sistema solar. E esses habitantes já possuem corpos de conformação semelhante à nossa, porém mais leves e mais bonitos, deslocam-se sobre o solo sem fadiga. Na morte, os corpos não ficam mais pútridos, eles apenas se dissipam, deixam de existir. Alimentam-se de frutas, plantas e emanações nutritivas do meio ambiente. A expectativa de vida é cerca de 500 anos, praticamente a doença foi erradicada. E a infância, ao contrário, que no nosso mundo dura tanto, né? Dura apenas alguns dos nossos meses, porque a gente vai estar tão evoluído que não tem mais aquela necessidade de todos aqueles anos aprendendo coisas básicas, porque aquilo já vai estar no nosso DNA, a gente já vai saber. A gente não vai precisar ficar lá 10 anos, 12, 15 anos na infância espiritual e os pais tendo que nos orientar. Então vai ser rapidinho. O resto do tempo a gente vai usar de forma sábia, responsável e madura. A linguagem predomina de espírito a espírito, mas ainda vai existir a linguagem articulada como nós vemos hoje. E as ocupações são puramente intelectuais. Isso aqui foi publicado na Revista Espírita em 1858. Mas parece que só hoje isso aqui faz mais sentido para a gente. Hoje a gente consegue olhar e pensar, uau, estamos nessa fase. Então, por isso que a gente gosta de usar, mesmo que tem algumas palavras que às vezes soam como, Deus está, né, nos colocando ali, nos castigando. Não, não está. Mas a gente coloca do jeito que foi colocado na época, do jeito que foi publicado na época, para que a gente possa ter uma ideia. Imagina, se ainda hoje muitos de nós ainda não estão preparados para aceitar, para entender a profundidade desse ensinamento, vocês conseguem imaginar naquela época? Complicado, né? Mas vamos adiante. Então, espíritos que encarnam em um mundo, interessante a gente colocar, eles não se acham a este mundo preso indefinidamente. Então, nós nascemos na Terra, vamos ficar aqui o resto da nossa vida? Não. Cada um que for evoluindo no seu tempo já pode ir para um outro planeta. Com certeza pode ir. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que eles cumprem realizar para atingir a perfeição. Nós podemos sair daqui e ir para um outro planeta mais evoluído que nós? Está aqui, está escrito. Está no Evangelho. Nós podemos sim. Basta que a gente saiba o que tem que fazer. A gente faça as melhores escolhas. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, eles passam então para um outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem a um estado de puros espíritos. A gente já sabe que não é nada circunscrito, nada é uma regra que não tenha exceções. Vai depender daqueles que estiverem preparados para que eles possam partir. Então, não se envia a um hospital pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram mal. Dessa forma, assim como sai do hospital o doente quando se cura, e da prisão quando cumpre o seu tempo a pessoa que cometeu uma infração, o homem também vai deixar a Terra por mundos mais felizes quando ele estiver curado das suas enfermidades morais e pronto para isso. Assim como numa cidade, né, não se encontram
todas as pessoas nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. Isso para nos lembrar que a Terra não é o único planeta habitado. E do mesmo modo que do hospital saem, né, aqueles que já se curaram, e das prisões os que cumpriram suas penas, o homem então deixa a Terra quando ele está curado de suas enfermidades morais. A gente vem falando até aqui que é tudo uma coisa individual, nós estamos todos juntos a caminho da luz, mais ou menos no mesmo plano, mas é particular, esse crescimento é particular. Aí eu trouxe aqui, eu não sei se vocês vão lembrar dessa imagem. Vocês lembram dessa imagem, Elysium? O filme Elysium? Então, aqui num futuro, né, no ano de 2154, uma pequena parte da população humana vive em Elysium, que é uma enorme estação espacial. Claro que não precisa dizer, né, mas vamos dizer, porque muita gente não viu o filme, que quem vive nessa estação são os ricos. Só as pessoas abastadas. Por quê? Porque a Terra foi relevada a uma espécie de uma firma, né, uma empresa onde as pessoas vão trabalhar, e quem fica na Terra vai trabalhar para sustentar quem vive em Elysium. Então, e lá não tem dor, não tem doença, eles têm máquinas super modernas que curam, inclusive, e as pessoas que ficam na Terra, eles mal têm para sobreviver. Então, é uma espécie de... A Terra vira uma espécie de Mad Max, que acho que a Mad Max a maioria já viu, né? Então, é aquela miséria triste, aquela dor, aquela tristeza toda, e o povo lá em Elysium... Eu peguei essa imagem, mas eu podia ter pego outra melhor, que mostra, assim, os condomínios da Flórida. Aqueles bem chiques, bem abastados, né? Lindo, cheio de verde, uns pássaros voando, tudo muito bonito, aqueles lagos, lindo, maravilhoso, perfeito. Seria o Júpiter criado pelo homem. Por que eu trouxe isso aqui? Para nos lembrar o seguinte, que hoje os cientistas, eles vivem querendo provar e encontrar planetas habitáveis e outras vidas, mas também eles estão pensando em planetas habitáveis. Por quê? Porque já sujaram tanto a nossa Terra, já causaram tanto dano em certas partes da Terra, que não é mais possível... Tem algumas, eu esqueci de colocar aqui, mas tem alguns lugares onde tem minas que são tão profundas, vão tão dentro da Terra, que ali não nasce mais, no momento, né, porque foi poluída demais, não nasce nem uma sujeira, digamos assim, uma grama, uma sujeira. Então, o que o homem começa a pensar? A gente sujou demais aqui, é melhor a gente pensar em ir para outro lugar, né? E eles estão querendo achar fora daqui planetas habitáveis e querendo fazer esse tipo de coisa aqui. Porque a população da Terra, para eles não pensam numa maneira de curar a Terra que já existe, de começar a cuidar o que já existe, e não buscar fora daqui, porque nós vamos sair daqui quando nós estivermos prontos. Não adianta buscar outro planeta habitável que tem as mesmas condições da Terra e os abastados entrarem todos e vão todos embora daqui, porque isso não vai mudar a moral de ninguém. Não é o físico. Por isso que a gente trouxe essa imagem aqui e essa pequena fala, para que a gente caia na real de que não é um mundo físico, porque nós estamos sempre esperando que as coisas melhorem de fora para dentro. E o caminho está aqui dentro. É de dentro para fora que nós temos que melhorar. Então, não adianta buscar um Elísio, porque não vai ter jeito, não. E depois só vai ter dinheiro, né? Só vai poder ir quem tem dinheiro. O progresso, então, é a lei da natureza. E a essa lei, todos os seres da criação, animados ou não, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A destruição que aos homens parece o fim de todas as coisas é só um meio da gente chegar nessa transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer. E ele diz mais, ele diz assim, ó, quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases desde o instante, né, que se aglomeraram os primeiros átomos na criação, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva ao oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Se a gente imaginar daquela forma que é o nosso jeito de pensar, que é linear, a gente até consegue ver, né? A formação, e depois veio isso, e depois veio isso, e hoje estamos aqui. Enfim, essa transformação
e a gente mostra aqui na própria Terra, né? Que já fomos primitivos, estamos em provas e expiações, a caminho da regeneração. Logo que o mundo alcance um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se as mutações na sua população encarnada e desencarnada, que é quando se dão as grandes emigrações, que a gente já acabou de falar ali, que às vezes os cataclismos acontecem e levam muita gente junto no mesmo lugar. Isso tudo nada mais é do que uma oportunidade oferecida para que a gente possa vir de novo numa melhor configuração. Então Jesus nos diz que, no intervalo de suas existências corporais, os espíritos ficam num estado que a gente costuma chamar de erraticidade e formam a população espiritual da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos de corpos físicos, as duas populações, terrestre e espiritual, trocam de posição incessantemente e diariamente ocorrem emigrações do mundo corpóreo para o espiritual e vice-versa. É o estado normal das coisas. E em determinadas épocas, ditadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações operam-se em grandes quantidades em virtude de revoluções que ocasionam a partida simultânea de grande número de espíritos, logo substituídos por equivalentes quantidades de encarnações. Então, esses flagelos e os cataclismos que a gente costuma... a gente sofre com isso e faz parte sofrer. Porque nós somos humanos, nós sentimos dor pelo outro, nós imaginamos, e a gente começa a deixar de ser egoísta quando a gente imagina que é um de nós que está ali. Porque é fácil olhar pela TV e olha e fica triste, desliga a TV e vai viver sua vida. Mas no momento que a gente consegue se colocar no lugar do outro por alguns instantes, a gente consegue finalmente começar a sair de dentro de nós mesmos e finalmente entender a dor do outro. E isso nos torna mais humanos, isso nos faz evoluir. Para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje, existe um livro chamado Cartas de Cristo, onde a gente pegou essa passagem justamente para falar sobre, para fazer o encerramento desse trabalho de hoje, onde Jesus diz o seguinte: já faz muito tempo que ascendi até as mais altas frequências vibratórias da consciência nos reinos celestiais e sou a própria consciência divina individualizada. Minha consciência pode envolver o globo terrestre para responder àquele que me chamar. Isto acontece com todos os grandes mestres que viveram na Terra, que se iluminaram e perceberam a realidade da fonte de todo o ser e que ensinaram as pessoas desde a sua elevada iluminação. Eles foram elevados no poder espiritual para penetrar o denso véu da consciência humana e perceber o que realmente se encontra além do mundo da matéria. Viram tão claramente quanto permitia sua condição mental prévia a unidade básica da criação no interior do reino da criatividade em si. Jesus foi criado do mesmo modo que nós, simples e ignorante. Não quer dizer que ele tenha vivido as suas primeiras vidas e a sua evolução na Terra. A gente não sabe, eu não sei. Mas ele veio aqui, como governador desse mundo, nos dar essa oportunidade de mostrar que se ele, um ser criado simples e ignorante, conseguiu chegar nessa condição e tantos outros, nós não temos outro caminho. Só o caminho do bem. Embora foi um legado de Deus o livre-arbítrio, ninguém de nós em sã consciência vai fazer escolha diferente. Porque todos nós sentimos amor pelos animais, pelas pessoas, pelo planeta que nos acolhe, por essa casa que nos acolhe, que nós estamos aqui encerrando o ano, mais um ano de trabalho e de estudo. Então ele veio para nos dizer isso, que o nosso caminho é o do bem. E cada um está no seu tempo. E está tudo certo. E um bom dia para todos que estão aqui hoje. Obrigada. Obrigada, Eliane, obrigada. Então, antes de passar para a parte dos passes, eu vou dar uns avisos para a gente estar